Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana, estou aqui com a Fran e com a Ximênia. A gente está com um convidado super especial. Estou aqui contando nos bastidores o quanto que eu estou nervosa por causa dessa live de hoje, dessa gravação desse podcast, que para mim é muito especial. Primeiro que é uma gravação de final de ano e a gente tem a participação ilustre do professor Júlio, que eu tenho certeza que vai enriquecer e abrilhantar o nosso podcast. Antes de eu deixar ele falar um pouquinho, queria apresentar, para quem não conhece, né? Imagino, o currículo do professor, tá? Professor Júlio, ele foi titular do Departamento de Clínica e Cirúrgica Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG, doutor em Radiologia e Radiopatologia pela Universidade de Paris 12, na França, professor da disciplina de Clínica de Pequenos Animais para graduação e das disciplinas de Nefrologia e Urologia para pós-graduação na Escola de Veterinária da UFMG, pesquisador da área de nefrologia, especialmente atuando em renoproteção e técnicas dialíticas, estudando principalmente hemodiálise. Presidente fundador do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias, o CBNUV, membro da diretoria fundadora do Colégio Latino-Americano de Nefrologia e Urologias Veterinária, CLANUV, e membro do Conselho Fiscal do CBNUV na gestão de 2023 a 2026. Com vocês, o professor Júlio. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Vocês estão de parabéns. Vocês estão fazendo um trabalho que já está ficando importante, já é um destaque. As pessoas estão curtindo muito esse trabalho de vocês. E, sem dúvida alguma, ser convidado para o encerramento do ano, né, é uma satisfação muito grande. Estou muito feliz com esse convite. Eu acho que vai ser uma noite daquelas bem boas, né? Não é isso? Eu tenho certeza. Michele, Mênia, Juliana, muito obrigado. E agradeço também, né, aos demais colegas, o Daniel e a Gabi, Gabi, desculpe. Bia, Jaque, E a Jaque. todo mundo querendo participar. Mas a Foi gente Ah, teve, pois briga, então, mas deu certo a divisão. que E fomos ótimo. lisonjeadas em fazer parte desse capítulo aqui do nosso podcast. Tenho certeza que vai realmente, como a Ju falou, abrilhantar o nosso projeto. Muito Isso Obrigada obrigado. por ter é um participado. prazer imenso te ter aqui, professor, não só aqui, como na nossa carreira, né, Ju? A gente que está é, acostumada a te ouvir de perto. Eu acho que é importante a gente também abrir a porta para todo mundo te ouvir, porque é apaixonante, né, ver você falando da NEF. Então vai ser incrível essa conversa, tenho certeza. Obrigado. é verdade. E quando a gente pensou num tema, a gente discutiu, né, e queria fugir um pouco daquilo que é o convencional. E aí pensamos numa troca de experiências mesmo, né? Então, para isso, a gente pensou num tema que abordasse a nefrologia veterinária em movimento, da origem das inovações da doença renal crônica, da hemodiálise e da experiência, professor, que você trouxe, né, para Belo Horizonte, vamos dizer assim, porque foi o pioneiro na técnica de hemodiálise aqui, pela escola, pela UFMG. E eu queria que, assim, que você começasse falando um pouco da sua trajetória, de como que você transmite esse conhecimento com tanto prazer e aproveitando as palavras da Fran, né, a gente teve essa honra de estar muito perto e que realmente é motivador, é inspirador e todo mundo que está perto acaba querendo fazer e se especializar em nefrologia por sua causa. Eu não sei se eu fico muito feliz ou eu fico preocupado, né? É um dos dois, né? Mas, Pode ficar muito enfim, feliz. Feliz. então tá bom. Então tá bom, fico feliz. Olha, a minha história dentro da medicina veterinária começa com a clínica geral. Logo que eu me formei, eu fui clínico geral durante muitos anos. Tive a oportunidade de ir para fora para fazer o meu doutorado e lá aprendi a fazer hemodiálise. Ganhei do meu orientador uma máquina de hemodiálise, o que me incentivou no meu retorno ao Brasil de iniciar, né, os procedimentos de hemodiálise em pequenos animais.
Isso eu estou falando de 1997, quando eu retornei do meu doutorado. À época, só tinha o professor Larry Colgan nos Estados Unidos, da Universidade de Davis, e um grupo no Japão. Então, teoricamente, eu era o terceiro no mundo a fazer hemodiálise em animais. Então, quando eu cheguei, junto à universidade, eu montei projetos e começamos a fazer, realizar os primeiros ensaios de hemodiálise. A nossa primeira hemodiálise aconteceu em 1999, tendo sido considerada a primeira hemodiálise em pequenos animais na América Latina. Orientei trabalhos de mestrado, como os trabalhos com a Juliana de Oliveira, que foi a primeira a defender o mestrado em hemodiálise no Brasil, hoje é professora na Universidade Fluminense, como a professora Tatiana Chalfun também, que é professora na Unesp, né, de Botucatu, e outros orientados também em que nós pudemos conhecer bem a técnica, aprender a realizar a técnica, e alguns deles, como a professora Tatiana Chalfun, dá continuidade até hoje como sendo uma referência na hemodiálise numa faculdade de medicina veterinária. Num dado momento, eu conheci a renoproteção, então eu conheci a prevenção, e aí eu mudei um pouco as minhas ações a partir de um determinado momento da minha vida profissional. E comecei a trabalhar um pouco mais com avaliações, exames, a me preocupar com algumas questões num caráter mais preventivo, buscando um momento um pouco mais precoce de identificar os problemas, que é um pouco um dos princípios de renoproteção. E falo com muito orgulho que em 2016, desculpe, em 2006, na verdade, eu realizei a primeira palestra de renoproteção em medicina veterinária no mundo. Nunca ninguém tinha falado especificamente de renoproteção. Em 2006, no ano que criou-se o Dia Mundial do Rim, uma comemoração da medicina, eu consegui ter a oportunidade de ministrar a primeira palestra de renoproteção. Então, essa foi, para mim, um marco também dentro da minha história aí na medicina veterinária. Então, é um pouco isso aí, em poucas palavras, um pouco essa minha movimentação desde o início aí até o meu encerramento, que aconteceu em março desse ano, né? A minha aposentadoria, onde vocês No- me deram o prazer e a honra de ter um almoço maravilhoso, né? Que vocês me encheram de lágrima aquele Não lembra dia, não, que né? senão a gente chora. É verdade. Ah, pois então, mas foi muito bonito, né? Com toda a organização da Cecília, vocês estiveram presentes e foi para mim uma honra e uma alegria muito grande. Foi um desfecho muito importante para mim deste meu momento profissional. Não que eu parei, né? Vocês sabem que não, mas Ainda pelo bem. menos pela universidade. É Falando verdade. assim, parece até que foi fácil, né? Porque ele falou com tão pleno, pareceu fácil, né? Mas, Ximena, você sabe que eu tenho uma característica que eu sou um pouco inquieto. E eu tenho um pouco na minha missão de vida objetivos a cumprir. E assim que eu sinto que eu cumpri um objetivo, eu me sinto pleno ali naquele momento. Assim, a hemodiálise foi um pouco isso. Eu senti que era o momento de eu encerrar as minhas atividades com a hemodiálise e me lançar numa outra área. Quando eu me vi já no momento de me aposentar e assistindo uma demanda externa para que eu pudesse realizar algumas atividades para alguns colegas, eu senti que era um momento. Então, essa troca, para mim, ela nunca é traumática, muito pelo contrário, é uma missão cumprida e vamos partir para frente, vamos partir para outra. Por isso que me mantém com essa cutis, assim, com poucas rugas, entendeu? Por isso que a gente fica tão encantado em escutar, né? Em escutar. Muito bom. Isso é verdade. Eu queria aproveitar esse ganchinho aí, porque realmente o professor Júlio é pioneiro em várias coisas, né? E quando ele aborda e fala sobre renoproteção, eu tive a honra de estar acompanhando um pouco de perto toda essa experiência.
e poder participar, né, ao lado ali, ver como que era o manejo, como que ele se preocupa com a prevenção, porque é muito prático para algumas pessoas pensar só quando a bomba explode, né? Conserto dos danos. Mas pensando em renoproteção, professor, como que foi essa trajetória, essa mudança, né, de alguns anos para até hoje, introduzir isso e inovar para a gente pensar em falar como medicina preventiva e que a renoproteção ela faz parte da medicina preventiva. Mas anteriormente, eu não sei se era tão falado como hoje. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse link, né? De como que foi essa trajetória, essa mudança mesmo efetiva de divulgar e de passar essa informação para todas as pessoas. Você sabe que isso aí, na verdade, tem uma história, né? É, vocês convidarem uma pessoa com alguns anos de estrada, para não dizer um senhor, um velho, tem esse problema. É um contador de histórias, é um contador de, né? Mineiro, né? É um Mineiro, mineiro, além acho de que tudo, fala né? pouco. Além de A gente tudo, né? adora. Mas vocês É. sabem que eu dou muito valor a isso, a história, porque a história ela nos faz entender o presente. Então, para que eu saiba por que eu estou vivendo isso, eu preciso de entender a trajetória de como essa situação foi ao longo dos anos para chegar onde estamos. Então, quando a gente fala de renoproteção, a gente tem que se voltar à medicina, porque a história de renoproteção começou na medicina e ela vem de uma história muito, muito interessante. Durante anos e anos, a medicina se preocupou com como que podemos cuidar do doente renal crônico. Então ela se preocupou muito em este indivíduo está aqui, ele existe, está nesta situação. Como que eu cuido desse indivíduo? Então ela desenvolveu a hemodiálise, ela desenvolveu o transplante com uma qualidade excepcional. Então, transplante e hemodiálise na medicina é um tema dominado. Porém, num dado momento, eles começaram a entender que talvez eles pudessem se preocupar com o momento anterior. E esse é o marco. Porque estudos que estavam sendo realizados mostraram que o número de doentes renais crônicos ia chegar a um número tão expressivo que eles não iam ter mais controle sobre isso. Eles não iam ter hemodiálise para atender as pessoas, eles não iam ter transplante para atender as pessoas. Então, eles precisavam de frear essa condição que estava acontecendo em um crescimento exponencial, uma loucura. Nós sabemos disso porque nós vivemos um pouco isso já dentro da veterinária, quando nós falamos em animais e a idade. Então, pensem bem, há 40, 50 anos atrás, a expectativa de vida do homem era 50 anos, hoje é 80. Então, é óbvio que isso significa que os problemas dos idosos, como nós temos com os animais, os cães e os gatos, eles se tornam, então, um problema de prioridade, de um problema que deve ser controlado, que deve ser freado, principalmente porque o SUS paga, né, pela hemodiálise e até mesmo pelo transplante. Então é um custo muito alto para o governo. Alguns estudos começaram a surgir e as pessoas começaram a olhar com um olhar um pouquinho diferente. E o primeiro estudo que mudou o cenário da medicina e que julgou ela pelo aspecto mais preventivo, ou pelo menos para o controle da progressão da doença renal crônica, veio com a descoberta dos inibidores de ECA. Então, a descoberta do enalapril e do captopril, ela mudou completamente o cenário da medicina, da nefrologia humana. Então, nós passamos a ter um medicamento que um doente renal crônico que tinha uma expectativa de vida de 2 a 3 anos passou a ter, com o uso
de inibidor de ECA, uma expectativa de vida de 8 a 10 anos. Isso é altamente expressivo. E aí, então, isso borbulhou dentro da medicina. E eu estava muito presente no momento desse início do borbulhar, que foi o início da década de 90, que foi exatamente um momento em que eu estava ali assistindo um pouco, entendendo um pouco mais sobre essa área da nefrologia, porque ela caiu um pouco no colo para mim, sabe? No meu doutorado eu fiz hemodiálise em suínos e comecei a me interessar. Eu não tinha uma área de especialidade, eu não tinha uma área específica, mesmo porque a medicina veterinária até a década de 90 não existia nenhuma especialidade. No máximo, alguém que gostava de dermato. Então, as coisas começaram a acontecer nesse período. E em 2000 consolidou a renoproteção, inclusive na própria medicina. E aí foi um momento em que eu comecei a me interessar um pouco mais pela questão da renoproteção. E, instintivamente, hoje nós fazemos renoproteção. Hoje, por exemplo, uma coisa que a gente, vocês, né, sabem muito bem, e vocês me ouvem muito falar, brincando, dizendo que ureia e creatinina já eram. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, uma proteinúria, que é exatamente uma renoproteção. E a ureia e creatinina é a medicina, né, a nefrologia antiga, é depois que o problema já aconteceu. Então, olhar por uma proteinúria significa fazer renoproteção. Atender um animal que está com uma hemoparasitose, uma própria leishmaniose, você tem que fazer investigações dos problemas antes que a insuficiência esteja presente. Isso é renoproteção. Então, prevenção, cuidados, né, com um animal que tem uma doença que pode gerar um quadro renal, né, um quadro de uma insuficiência renal, por exemplo, isso é fazer renoproteção. Então, instintivamente, ainda bem, as pessoas começaram a enxergar um pouco a situação antes, né? Que o problema esteja realmente fácil de ser visto, né? Como se fosse a ponta do iceberg, né? Nós temos que enxergar exatamente aquele gelo que está ali escondido, né? Então, essa é uma ação muito importante para nós, principalmente medicina veterinária trabalhada com prevenção, é uma medicina veterinária de alta qualidade, a gente sabe disso. Perfeito. E eu posso começar a polêmica Claro, Claro. adoramos falando, polêmica. falando sobre precocidade. O SDMA, ele já passou de moda, ainda é muito usado. Tem lugares assim que estão preferindo, inclusive, usar o SDMA que a própria creatinina, né? Que acabou de falar que existem outros parâmetros até mais importantes que a própria creatinina, mas e o SDMA, a gente prioriza? Como é que a gente faz na Bom, atividade? olha, o que acontece é o seguinte, eu acho que todos os exames, eles são muito importantes, as meninas sabem muito bem disso, que a gente discutia muito isso. Dependendo do olhar que a gente tem para o exame e qual é a condição do animal naquele momento para o uso daquele exame. E principalmente quando a gente realiza comparações de exame. SDMA, eu tive a oportunidade de trabalhar com SDMA muitas vezes, fazer muitas avaliações, né? Inclusive lá na escola, foi um período um pouquinho antes de vocês ali, mas a Juliana talvez chegou a pegar um pouco isso quando a Roberta estava lá, e a Roberta mesmo realizou alguns trabalhos junto comigo com o SDMA. O SDMA é uma avaliação sensível e é uma avaliação de função renal. Ela é um pouco mais sensível do que a creatinina. Quando a gente tem uma alteração de creatinina, a gente diz que a gente tem ali possivelmente
uma interrupção, quer seja transitória ou permanente, de função renal que atinge cerca de 66 a 75% dos néfrons. Esse é o conceito. O SDMA ele pode chegar de 25 a 40%. Então, é uma creatinina mais sensível. Então, é um exame semelhante com uma sensibilidade maior. O problema é que ele muda no agudo, assim como ele pode mudar no crônico. Se eu tenho uma interrupção de função transitória, como é o caso do agudo, eu tenho alteração de creatinina e posso ter de SDMA. Assim, em determinadas situações, a gente pode ter uma alteração na proteína urinária, que está relacionada a um processo agudo, que não é um problema crônico. Então, o problema é como escolher o momento certo, analisar o paciente de acordo com o momento em que ele está e fazer a escolha daquele marcador que mais te convém, te convém. Eu não troco a creatinina pelo SDMA. Eu usaria, por exemplo, a creatinina em casos agudos, onde, desculpe, eu usaria o SDMA em casos agudos, onde a creatinina não está modificando. Ou se o meu paciente estiver catabolizando, a creatinina vai aumentar e não é por causa de uma excreção ruim. Quando a gente avalia um SDMA alterado, num caso agudo, eu posso entender que aquela condição pode estar piorando. Lamentavelmente, não é um exame de custo acessível para a intenção de usá-lo numa frequência maior. Porque o ideal dele talvez seja realizá-lo toda a cada dia, por exemplo, todo dia, pelo menos um exame, durante uma internação. Ele é muito mais válido do que a proposta do uso no crônico. Esse é o meu entendimento do SDMA. O uso dele no crônico, eu analiso e interpreto como se fosse um ajuste fino. O problema é, talvez, no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, talvez isso tenha algum valor. Mas aqui nós, no hemisfério sul, e eu falo não só por nós, mas por toda a América Latina, que hoje eu conheço bem os colegas e a medicina veterinária da América Latina, talvez para nós esse ajuste fino ele não pega. Não pega porque mal, e vocês são testemunhas disso, todos vocês e todos que estão ouvindo, mal as pessoas sabem fazer um estadiamento de doença renal crônica. Muitas vezes nem sabe o momento correto de fazer, nem sabe a hora certa de realizar o estadiamento. E essa de trocar creatinina por SDMA, eu acho que isso aí é uma coisa que eu, 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 eu não troco, eu não trocaria. E Então, as meninas são testemunhas que a gente pedia muito pouco SDMA, sim. exatamente porque nós estávamos trabalhando ali com o ajuste grosso ali, sabe? Nós precisávamos de entender o momento do animal e o que que ele precisava, a demanda dele. E o SDMA não ia contribuir muito para eu saber, ele não ia mudar a minha conduta. Uhum. E pegando esse gancho, seria uma das situações que você diria para os clínicos pararem de fazer? Não, eu não Seria posso. trocar o SDMA pela creatinina, assim, ter essa troca, fazer tudo junto. E também gostaria de saber também o que que você diria para os clínicos fazer mais também nos dias de hoje, na rotina. Muito bem.
Olha, eu não vou dizer trocar, eu vou dizer o seguinte: se você tiver a oportunidade de fazer um SDMA, saiba o momento certo e peça um SDMA. Se ele for contribuir com a sua conduta, ele deve ser indicado. Eu me preocupo muito com pedir exames e não saber o que fazer com o resultado. Essa, para mim, é a minha maior preocupação. Então, quando eu peço um exame, eu peço o exame na hora certa, avaliando o que me interessa para aquele paciente naquele momento. Então, não vou dizer trocar. Se alguém está trocando a creatinina por um SDMA, desculpe, mas está errado. Isso não existe. Creatinina é o primeiro exame. Se você julgar interessante, pedir um SDMA, peça, mas saiba usar o resultado dele. Saiba o que você vai fazer quando o resultado sair. Saiba como interpretar o resultado, porque esse é o papel principal do médico veterinário, do clínico. O clínico não. O clínico, ele às vezes nem sabe como é que é realizado um exame, mas ele tem que saber coletar o material com qualidade na hora certa e quando vier o resultado de uma amostra boa que ele coletou, um resultado legal, ele saber interpretar esse resultado. Então, essa é a obrigação dele. É o Então, básico bem feito, né, professor? É isso que Ju, a gente não pode dar um passo maior do que a perna, sabe? A gente sempre discutiu muito isso, né? Eu acho que é o exemplo, a gente tem que dar exemplo. E o exemplo, nesse caso, é isso: é uma amostra bem coletada, saber interpretar os resultados daquele exame que foi realizado. Isso é a essência, né? Uhum. Então, assim, o SDMA, ele é um exame que pode ser solicitado, sim. Eu não vejo muito problema. Eu entendo assim, polêmica, na verdade, é o que as pessoas criam ou geram, talvez até por falta de conhecimento. Desculpe, é a minha opinião. Quando a gente entende o que é um exame de SDMA, a gente pode saber melhor o momento a escolha dele. Ele não substitui a creatinina, em hipótese nenhuma, assim como a creatinina não substitui o exame de ureia, são dois exames completamente diferentes. O fósforo não substitui ninguém, sabe? Todos são importantes, depende da hora, do se momento que você vai. complementam, né, E professor? se complementam, isso é o mais importante. A gente fazia muito esse exercício quando a gente estava no atendimento, a interpretação e a correlação dos resultados, né? E quando você falou de exames, de importância de exame também na sua colocação, quase que vamos dizer a sua pergunta, né? A gente entende que uma falha grave, gravíssima e que persiste por mais que a gente fale, talvez as pessoas que cometem ou não dão importância quando a gente fala, ou não ouviram a gente falar, sem dúvida alguma, é o exame de urina. Uhum. O exame de urina, ele é fundamental para poder ter uma série de informações riquíssimas e preciosas. A gente vê histórias e casos assim complicados e quando você assiste a história e você vê, por exemplo, não tem um exame de urina. Mas tem É 10 SDMA. inadmissível. Oi? Tem 10 exames de SDMA, mas não tem o Murino. Uhum. Então, eu assisti uma história recente de um animal que ele teve um problema grave de uma infecção, inclusive com pus, é, porque foi feita uma cirurgia e foi feita até uma nefrectomia e ele estava com pus no ureter e estava com pus na pelve. Fizeram gasometria do animal sob internação, etc. Mas aí eu perguntei, mas e o exame de urina, cultura, né? Não fizeram. Fizeram duas gasometrias, não fizeram um exame de urina. Então, aonde que está? De onde vem isso? De onde vem? Essas histórias são tristes ao mesmo tempo.
sabe? É, é complicado, é muito complicado. Quando a gente estava falando de renoproteção, a gente vai linkando, né, o que a gente está conversando. Quando a gente está falando de renoproteção, não se faz renoproteção, por exemplo, só com um SDMA. O SDMA pode ser até uma informação, mas o exame de urina é fundamental numa renoproteção. Existe um trabalho que foi comparando em cães com leishmaniose, comparando o exame de creatinina, o exame de SDMA e o exame de urina, avaliando proteinúria com o RPC. Qual foi o exame mais sensível? Qual foi o exame que mostrou um resultado mais expressivo de um dano renal? O exame de urina, o RPC. Esses animais que foram avaliados, esses animais estavam com o RPC alterado, alguns deles, e SDMA e creatinina normais. Então, como é que funciona isso? Onde que fica isso? Entendeu? Então, minha gente, mais urina na rotina para que a gente tenha diagnósticos mais precoces, mais assertivos para os nossos pacientes. E, professor, vamos ao que mudou, né, no diagnóstico ao longo do tempo para o senhor, assim, para você. Nossa, Ximene, mudou muito, mudou muito. É, quando eu comecei a trabalhar, é, nós tínhamos muito problema com os animais jovens. Nós tínhamos muito problema de doenças infecciosas, verminoses, raquitismo, alimentação ruim, animais mal cuidados, muitos não chegavam à fase adulta. E os doentes renais crônicos, aqueles que chegavam à fase mais adulta, eles tinham uma característica muito interessante, porque o pobre coitado daquele animal, a gente não tinha recurso para ele. Então era um animal que ficava ali, quando passava mal, levavam à clínica, tomavam um soro, melhorava um pouco, voltava para casa, com sinais de vômito, diarreia, etc. Enfim, e ali com um curto espaço de tempo ele morria. Aí nós começamos, então, a trabalhar muito com os jovens e nós passamos hoje a ter muito mais idosos por causa de um trabalho muito bem feito por um grupo de veterinários da minha geração. Então nós começamos a preocupar com a vacina, nós preocupamos então que os animais fossem desverminados, que eles tivessem uma dieta de qualidade, as empresas apoiaram e começaram a produzir rações de qualidade. O público começou a mudar um pouco o seu comportamento, as casas passaram a ter menos filhos e mais animais, né? Então, nós passamos a ter, inclusive hoje, o que a gente vivencia muito, esse antropomorfismo, né? Que é essa relação muito próxima do homem e o animal. E os animais hoje vivem mais. E, obviamente, nós fomos exigidos, entre aspas, pela sociedade, a oferecermos o melhor para o seu animal de companhia. Então, a história vai evoluindo nesse sentido e vem ao longo, posso dizer, de uns 30 anos para cá, talvez mais especificamente, evoluindo e nos trazendo informações riquíssimas, importantíssimas. A Sociedade Internacional de Interesse Renal, a IRIS, International Renal Interest Society, é um exemplo disso. Ela foi criada em 1996 por um grupo de profissionais que eram considerados já referência mundial em nefrologia veterinária. Esse grupo, né, essa diretoria, resolveu, a partir dali, começar a oferecer informações importantes à sociedade e aos médicos veterinários.
Eles têm um site aberto, né, o iris-kidney.com, aonde ali a gente tem as principais informações sobre os problemas de nefrologia. E a doença renal crônica, na verdade, foi a primeira a ser é, relatada ali como um problema que eles teriam uma forma, né, de apresentar soluções para ela. Até aquele momento, muitas doenças, assim como a doença renal crônica, eram uma bagunça. A gente não sabia se o animal estava menos ruim, mais ruim, se a doença era inicial, se era final. Não tinha uma noção de quantos néfrons ele ainda tinha. Então, eles vieram organizar essa situação. Eles vieram colocar a situação doença renal crônica dentro de uma forma onde a gente conhece ela, sabe interpretar a doença renal crônica. A gente sabe que um animal pode ter a doença renal crônica no estágio mais inicial, ou ele pode ter no estágio mais final. E aonde vem o grande valor disso? Vem de uma coisa que a gente tem muita dificuldade de oferecer. Essa coisa chama-se prognóstico. Então, quando a gente tem um cenário organizado e a gente consegue separar o famoso joio do trigo, a gente consegue olhar para um animal e falar: não, esse aqui está ótimo para a gente trabalhar. Ele tem um problema, mas nós temos uma grande chance dele ter uma vida longa, mesmo com esse problema, se a gente fizer isso, isso, isso. Por outro lado, um animal, quando a gente avalia e vê que ele está numa condição muito avançada da doença, esse guidelines, né, esse consenso de doença renal crônica da IRIS mesmo, já nos orienta sobre isso, das dificuldades, que a gente tem que pensar mais em qualidade de vida do que longevidade, enfim. Então, assim como nessa história da medicina veterinária, a gente tem dentro da nefrologia sistemas que ajudam a organizar a nossa vida. Existem sistemas em várias outras especialidades com mesmas características, nos ensinando como é o problema, nos ajudando a caracterizar o problema, analisar, avaliar o problema com os métodos que a gente pode usar para poder fazer isso. E não é complicado, não é complicado, mas é um conhecimento básico importantíssimo para a gente poder atender melhor os nossos pacientes. Perfeito, perfeito. Perfeito. E aí, como a gente está falando agora dessa sequência temporal, né? A gente já falou um pouquinho de passado, presente, futuro. Professor, conta pra gente. Tem alguma coisa nova aí para chegar? Tem algo perfeito ou não perfeito que vai ajudar, que não vai ajudar? Olha, Analítica. al- Algo como mais? chama? Assim, algo para futuro que já esteja sendo notificado, a princípio não. Não existe nenhuma carta debaixo da manga, não. O que eu entendo, Fran, e vocês todos, o que eu entendo é que nós estamos vivendo um cenário que é sem volta. Esse cenário, ele implica em uma sociedade atenta, geralmente bem informada, bem instruída, e hoje, com a facilidade desse conhecimento que já existe aí, livre para qualquer pessoa, e olha que eu tenho esse discurso há mais de 20 anos, quando a gente passou a ter mais acesso ao Google. Eu ainda brincava, falava que era o Dr. Google. Agora, a inteligência artificial, ela coloca
tudo Tudo. na frente de todo mundo. Então, eu acho que o futuro, Fran, ele está muito mais relacionado a nós, médicos veterinários, como uma ação de um processo seletivo. Ou você vai fazer um serviço e oferecer qualidade, ou você está fora. E para você oferecer qualidade, você tem que buscar conhecimento. O conhecimento move tudo, ele é o responsável pela sua capacidade de resolver problema. Eu tenho usado a inteligência artificial para algumas ações que eu tenho feito. E é muito interessante. Outro dia eu estava rindo aqui porque eu tive literalmente uma DR com a minha chat GPT. Até imagem. Oh, Jesus Cristo. Quem nunca, né? Sério? Quem nunca? Sério? Sério, eu fiz uma pergunta para ela, ela me deu uma resposta assim. Aí Horrível. eu, não, com uma falha grave. Falha grave. Se eu não tivesse um conhecimento que me orientasse para que eu visse que aquilo era uma falha grave, aquilo ia passar. Aí é que está o problema também, né? A diferença Ignora o perigo, né? de saber utilizar a inteligência artificial. Aí o que que aconteceu? Quando eu vi a resposta dela, aí eu dei carteirada. Eu virei e falei assim: com quem que você acha que você está falando? Sério, gente, eu escrevi assim: Eu com quem ouvi que você isso acha que aqui você está ó, antes de falando? você falar. Com quem que você acha que você está falando? Eu fiz um prompt que ela demorou uns 5 minutos para me responder. Acho que ela devia estar chorando, sei lá. É igual a gente, Ju, no consultório com ele. É, Ele trava. todo acaba com a gente. Exatamente. Oh, Gente, aí Deus. eu só virei para ela e falei assim: analise o meu currículo Lattes. E o meu currículo lá estava assim, atualizadíssimo, né? Aí eu falei assim: analise o meu currículo Lattes e veja com quem que você tá lidando. A partir de agora, eu quero que você trate desses assuntos que eu estou, tais, tais, tais e tais, com a sua melhor, com a melhor competência que você pode ter. Faça buscas em literaturas de confiar. Aí eu fiz um prompt maravilhoso. Ficou para a eternidade. Ela demorou uns 5, analisando cuidadosamente. Aí, na hora que ela parou, ela virou e falou assim: professor Júlio César Cambraia Veada. Ele já começou, né? Já começou com Uhum. um prof na frente, né? Quero pedir desculpas, etc, etc. Ela realmente melhorou bastante, mas é um pouco o seguinte: informação, como eu estava falando sobre isso, é uma coisa que a gente tem hoje muita facilidade para obter, mas da mesma forma ela tem os seus riscos, seus perigos. A sociedade hoje é muito atenta, ela é muito preocupada. E, obviamente, né, os médicos veterinários têm que se preocupar, têm que se preocupar. A sociedade fica muito ofendida muitas vezes. E se sentir ofendido pode ter consequências muitas vezes graves ao médico veterinário. Então, nós estamos vivendo um período onde o futuro vai depender muito das pessoas se preocuparem em saber realmente o que elas podem ou não oferecer. Há 40 anos atrás, eu oferecia clínica geral. Dava conta. Eu tinha pouco recurso, pouca informação, as pessoas não sabiam, dava conta. Errei muitas vezes, acertei um número importantemente maior e aprendia sempre, de qualquer forma. Só que hoje, essa condição explícita, ela não permite mais uma série de situações. Não que você. Porque, por exemplo, quando eu errava, muitas vezes é porque eu não tinha informação, ela não existia.
Hoje, para não existir uma informação, é muito difícil. E se você errar, quer seja por negligência, imperícia ou imprudência, você pode pagar caro por isso. Então, Repetir erros, né? Ciclos é bem arriscado. é muito perigoso, né? Eu acho que para tudo hoje, tudo, as pessoas têm que saber muito bem aonde elas estão metendo o bedelho, sabe? Porque não basta você ter um diploma de médico veterinário para achar que você pode fazer o que você quiser. Não. Lamentavelmente, muitas pessoas têm o diploma de médico veterinário, mas às vezes não sabe nem assinar o nome dele mesmo, né? Acontece. É. Lamento. Mas não fiquem tristes, não fiquem decepcionadas. Não, a gente não tá decepcionada, não. Sabe o que que Adorei a resposta. acontece? Você vai falando, a gente fica assim, ó. Adorei É, a vai resposta. ficar assim, ó. Eu Gente, tinha, que eu tinha um, conhecimento. não, eu tinha um professor na época do colégio muito interessante, porque ele tinha umas pegadas, fazia umas brincadeiras, né? Inclusive eu vou fazer essa brincadeira com vocês. Porque eu falei, eu vi que vocês ficaram com a cara assim, eu falei assim, ele falava assim, não desanimeis, animais. Aí tem que pôr não, é mais Oh, do meu tipo, Deus. não desanimeis, animais, né? Tem que pôr uma vírgula ali, sabe? Porque se não Gostei. colocar a vírgula, não desanimeis, animais. Animal. Gostei. Mas é isso aí. Vai, Mas Ju. eu acho que por mais que a informação esteja na palma das nossas mãos, né? Tem uma coisa que nos diferencia muito, e eu aprendi isso muito estando lá constantemente com você, que é a empatia. Aprender a ouvir e ter aquele contato com o responsável. Porque muitas vezes a pessoa quer mais ouvir, quer que você ouça mais o que ela tem para falar. E ali a gente vai captando muita informação, inclusive se tá bebendo muita água, se tá fazendo muito xixi, se tem um comportamento diferente, se tá mais assim ou se tá mais assado. Mas ouvir é muito importante. E isso eu acho que nenhuma inteligência artificial, nenhum Google e nada, nenhum curso ensina a gente tão bem igual eu aprendi lá na UFMG. Que bom, Ju. Fico muito satisfeito de ouvir isso, principalmente pelo seguinte: quando eu comecei a ser muito convidado para dar palestra, eu comecei a observar o que que eu deveria de fazer e principalmente o que eu não deveria de fazer. E fiz exercícios, vários exercícios. E tive a oportunidade de dar palestra para 15 pessoas, assim como eu tive a oportunidade de dar palestra para 800 pessoas. Agora, por exemplo, tive a honra de dar palestras na Costa Rica e estava no público me ouvindo, assistindo às minhas palestras, o professor Larry Coghill. Então, é, foram muitas situações na minha vida que me movimentaram e me fizeram entender como eu devo ou não fazer alguma coisa. A palestra é um exemplo. Numa palestra que eu estava dando num congresso da Anclivepa, no Rio de Janeiro, tinham 600 pessoas me assistindo e algumas em pé no fundo da sala. Num dado momento da palestra, eu estava tão empolgado, tão entusiasmado com o que eu estava falando, e eu, assim, eu falo, gente, e eu não. Eu sei que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, mas eu estou prestando atenção em tudo. Eu estou ligado em tudo. E nesse momento que eu estava assim empolgado, daquele jeito, vocês me conhecem e tal, quando eu fico empolgado e tal, eu olhei para a plateia, as 600 pessoas estavam assim. Igual a gente Eu está não, aqui. eu não resisti, eu não resisti. Eu simplesmente parei, fiquei parado, quieto, súbito assim. Todo mundo achou aquilo estranho, né? Falou assim, esse cara
deve ter tido alguma coisa, um AVC, alguma coisa. Esse cara olhando para mim assim, aí eu virei e falei assim: vocês não têm ideia do que eu estou assistindo, do que eu estou vendo agora. Aí eu falei com eles: estou vendo vocês, todos concentrados, todos prestando atenção, todos atentos ao que eu estou dizendo. Eu falei assim: isso é uma emoção gigantesca, maravilhosa. Eu falei: eu quero uma salva de palmas para vocês. Aí todo mundo bateu palma, aí foi, deu uma quebrada também, sabe? Então, assim, quando a gente está Sim. trabalhando, quando a gente tem um animal que está sendo levado por uma pessoa, que vai ser a pessoa que vai te falar sobre o que o animal tem, é um indivíduo só. É como se uma mãe estivesse levando um filho para o pediatra ou para a pediatra e ela ficasse assim: ah, tá, sei, uhum, aham, tá. Não, pô, respeito, né? Tem que dar atenção, você não pode misturar as coisas. Você não pode deixar a pessoa ter tanta liberdade, mas você tem que ter a postura, você tem que ter o comportamento, você tem que ter uma condição aonde você sabe que você vai ficar ali sendo o responsável por aquele momento, que você vai ser a pessoa que vai conduzir aquela situação. Você vai dar ouvidos. Você, na aula de clínica, eu sempre procurava falar com os alunos. O animal só vai ser, nós só vamos dar atenção ao animal em dois momentos. Quando ele está entrando na sala, eu vou ver o comportamento dele, e depois que a gente terminar a anamnese, quando a gente for examinar esse animal. Nada de ficar com firula ali, bebê, com o animal, enquanto a gente, principalmente na hora que a gente estiver fazendo a anamnese. Muita atenção nesse momento. Momento riquíssimo, importantíssimo. Verdade. Vocês se lembram bem no atendimento, vocês é que faziam praticamente as avaliações, né, clínicas dos animais, é, mas eu sempre dava atenção, sempre, mas eu nunca fiquei com firula, sabe? Nunca fiquei com mimimi ali, porque eu acho isso ali, você pode até ter algumas coisas assim, mas o responsável tem que entender o seu papel principal, né, o seu papel principal. É claro que é irresistível, eu conheço pessoas, principalmente uma tal de Juliana Maziero, que ela fica ali, dá beijo, é igual a professora que tinha, tem lá até pôs Quando é um... gata, então, Pega um Ah, gatinho então, bonitinho, fofinho. eu já vi muitas vezes no Instagram, não tem maturidade para isso, olha quem vem me ver e tal, né? Exatamente, enfim. Mas a pessoa, não importa se você quer fazer um carinho, obviamente, quer elogiar, obviamente, isso é importantíssimo. Mas a pessoa tem que entender que você, acima de tudo, é o médico veterinário, aquele que vai cuidar desse animal. E tem que fazer isso, né, como a Juliana comentou, com uma empatia, com um cuidado. Eu tenho assistido muito por, por influência da filha da minha esposa, que é perita, eu tenho assistido muitos processos complicados, muitas vezes delicados, e que a maior parte dele está relacionado a isso. A falta da sinceridade, a falta do cuidado, a falta de uma documentação muito bem feita, uma documentação de proteção profissional, sabe? De sinceridade, de alertar aos problemas, aos riscos, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante dentro do atendimento geral, e não só mesmo da nefrologia. Isso é aí. verdade. Inovações terapêuticas, professor, fala um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que assim, é, eu costumo brincar, por exemplo, quando eu estou com um cardiologista, eu falo: ah, vocês são muito chiques, vocês têm um monte de remédio, um monte de suplemento, vocês têm um monte de coisa para oferecer para o seu paciente. Nós não, nós Tem somos nada, patinho professor, só feio. Pimobendan. É o quê? Só Pimobendan. Só Primavera. É. Mas segundo o professor Marlos, né?
Ele brinca, diz que tem um AP e um DP, né? Um antes do Pimobeman e um depois do Um Pimobendan, depois. né? É um antes e depois de Cristo. Mas é um pouco isso, né? O Pimobendan realmente é um medicamento que veio trazer um benefício muito grande. Eu acho assim, na nefrologia, se a gente entender, por exemplo, na parte de doença renal crônica, vamos falar mais de um assunto mais específico para a gente focar um pouco. Quando a gente fala de doença renal crônica, nós sabemos que é uma doença que depois de instalada, mesmo que a causa não esteja mais presente, ela tem um caráter de ser progressiva. E ela é progressiva por causa de inflamação renal e proteinúria, e por causa de uma pressão aumentada. Então, se a gente focar nessa pressão aumentada, inflamação e proteinúria, a gente já dá vida longa ao animal. É a história do IECA que eu falei lá atrás da renoproteção. É isso. No homem, o controle da doença é feito com um controle relacionado à ação antihipertensiva intrarrenal, que controla a inflamação e a proteinúria intrarrenal. Então, o foco para nós é a mesma situação. Então, se nós tivermos produtos de uso continuado, isso é muito importante. Identificou, é para o resto da vida. Para que eu possa usar um produto desse, ele não pode trazer efeito colateral. E ele tem que ser preferencialmente mais natural. E por isso que tem se dado muito prestígio a produtos naturais como os ômega 3, os antioxidantes, selênio, zinco, vitamina E, vitamina C, e dentre outros produtos, que vão trazer esse benefício de diminuir os processos inflamatórios. Associado a isso, animais com proteinúria devem receber inibidores de ECA ou bloqueadores de receptores de angiotensina. Agora, tem uma coisa muito interessante. O doente renal crônico, assim como outros doentes, é um doente inflamado. E muitas vezes ele tem transtornos associados a acúmulos de substâncias e que refletem no organismo de diferentes formas. Um sistema muito abalado na doença renal crônica é o sistema gastrointestinal. Então, tudo que se puder fazer em benefício do sistema gastrointestinal, principalmente também com substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, talvez mais específicos para o sistema, para o trato gastrointestinal, certamente vai trazer benefício para esses animais. Obviamente, as dietas especiais, né, são dietas que vêm trazendo um equilíbrio na vida do doente renal crônico. Elas são dietas, eu costumo chamar bem a atenção disso, que eu acho que é importante. Não falta nada nas dietas. Elas são apenas restritas em quantidade de algumas substâncias. As substâncias que o organismo tem dificuldade para metabolizar e excretar estão em quantidades diminuídas, mas não está carente, não há deficiência, há restrição, quantidades muito precisas. Por isso que as dietas têm que ser prescritas. Não é uma coisa esculhambada, passa ali na minha lojinha e compra um pacote e começa a dar para o animal. Não é assim que funciona. Isso é esculhambação. Então é prescrição, né, em bloco receituário. Quantidade certa para aquele animal. E vocês lembram muito bem do nosso monitoramento, avaliação de massa magra, gorda, músculo, ver se o animal tá bem nutrido com aquela quantidade de dieta que foi oferecida, acompanhar, estudar, etc. Então, esse é um pouco o cenário, né? Neste cenário, especificamente, não existe nada de muito novo, entre aspas. Existem algumas substâncias que vêm sendo estudadas, algumas possibilidades de quelantes intestinais, cetoanálogos também estão voltando aí, né, como uma opção de controle da concentração sérica de ureia.
produtos, suplementos, né, que vêm com associação de diferentes substâncias anti-inflamatórias e que agem tanto nos rins quanto no trato gastrointestinal. Dietas hospitalares que também funcionam muito bem, tá? Hoje tem também já linha de dietas hospitalares para animais azotêmicos, né? Então, hoje a gente está bem assistido, não com inovações, mas a gente está bem assistido com o que a gente sabe que funciona bem. Eu acredito que os estudos e as pesquisas vão continuar, obviamente, e a cada dia pode surgir algumas informações interessantes de algumas novidades. Na medicina, alguns protocolos que vêm sendo utilizados, em breve eu acredito que podem chegar na veterinária também. Medicamentos como o SGLT2, por exemplo, que vem sendo estudado na medicina, reconhecido há muito pouco tempo, cerca de 2 anos para cá, como sendo realmente um medicamento que tem uma ação muito importante sobre a doença renal crônica, o controle da progressão, tá? Agindo sobre as células do túbulo, agindo sobre uma ação anti-inflamatória bem importante. E também como uma certa novidade, porque os estudos realizados recentemente, o reconhecimento entre o final do ano passado e este ano, do Ozempic também, como um produto de ação para o controle também da doença renal crônica. Inclusive, na medicina, eles têm um conjunto de protocolos muito interessante. São os 5 pilares de tratamento. O primeiro são os inibidores de ECA, tá? Depois eles vão seguindo, vão acrescentando ali, né, produtos como os bloqueadores, tá? E chegando até o SGLT2 e o Ozempic como último pilar de tratamento da doença renal crônica. E isso aí tem a ver realmente com o custo, né, do tratamento, porque o custo mensal, né, como é um tratamento para a vida toda, certamente isso tem um custo que pesa aí no final. Perfeito. E sabemos, né, que a doença ela é progressiva, né? E mesmo com todo o tratamento, todas as atualidades, todos os ajustes que a gente pode fazer, a doença em algum momento ela vai progredir e nessa progressão a gente precisa usar, né, outras ferramentas que seriam as terapias dialíticas, né? A hemodiálise. E aí gostaria de ouvir você falando sobre a hemodiálise hoje em dia. Provavelmente você não está mais, né, nesse ramo, como você já tinha dito, né? Está mais na parte precoce, né, na doença, na precocidade, na verdade, da doença. Mas queria saber um pouco sobre o que é que você acha das pessoas ainda terem medo de usar a hemodiálise a favor do doente renal, né, dos nossos doentes renais, e contar um pouco algum caso marcante também, Beleza. compartilha com a gente. Bom, na verdade, assim, em relação à questão da hemodiálise, eu acho que é questão de entendimento. Primeiro, a hemodiálise não é o primeiro recurso e nem é o último. O grande erro está nesse entendimento. Se você interna um animal azotêmico, quer seja por uma descompensação de doença renal crônica ou por um caso agudo, se em 48 horas, no máximo 72 horas, você não conseguiu resolver a azotemia, hemodiálise nele. Então é saber trabalhar, é saber indicar e propor. Propor porque se um responsável por um animal souber do que o animal dele poderia ter sido submetido a uma hemodiálise e não foi proposto, isso é um problema. Proponha. Olha, o seu animal está com isso, isso, isso. Se em 48, 72 horas ele não melhorar, há indicação de hemodiálise. Podemos já preparar os colegas, você quer olhar onde é que faz e tal, etc, etc, etc. Bom,
O entendimento da hemodiálise ela tem que ser feita da seguinte forma, é muito simples. O objetivo dela deve ser entendido, é tirar o paciente de uma crise urêmica. Na medicina, ela pode ser usada para a retirada de uma crise urêmica, mas ela é usada principalmente como preventiva. Hemodiálise é preventiva. Por isso que existe um padrão, uma sessão que dura 4 horas a cada 48 horas. Isso é um padrão para evitar que o indivíduo entre numa crise urêmica. Ela é preventiva. Isso nós não fazemos na veterinária. Isso não vai acontecer. Isso é utópico na veterinária. Da mesma forma que o transplante também ele não vai acontecer. Ele acontece isoladamente, situações isoladas, casos isolados. Então a hemodiálise tem um valor enorme nos casos agudos. A diálise peritoneal, ela não tem a mesma eficácia, não tem a mesma eficiência. Ela pode trazer benefícios, sim, mas não é de se esperar o mesmo efeito da hemodiálise. Mas uma diálise peritoneal, porque depende da crise aguda. Se a crise aguda estiver ascendente, uma diálise peritoneal pode nem fazer efeito. Pode não deixar piorar muito, pode até manter assim, em vez da curva ser assim, ó, com diálise peritoneal pode ser assim, ó. Mas não se espera, porque a hemodiálise é o seguinte, a crise aguda está assim. A hemodiálise faz isso, mas depois volta. Depois faz isso. O ideal é que a curva não chegue num patamar, né, de risco. Aí você vai fazendo e mantendo aqui, mantém um patamar abaixo. Mas a hemodiálise, sim, é muito expressivo e muito boa. E quanto antes, melhor. Esse é o segredo da hemodiálise. Só isso. Não precisa de inventar muita firula. Se a gente falar isso com o responsável, é uma técnica que pode trazer benefício, o animal tem que ser avaliado para ver se pode ser submetido, a gente pode dar um prognóstico do resultado e o momento certo é esse e avalie se você tem condições para que a gente possa realizar e sabendo dos custos do procedimento, tá? Não tem muito segredo, é muito Tem uma bom. história mirabolante que fala. De hemodiálise, tem uma muito interessante até. Essa é curtinha. Mas depois, Hum. no final, eu quero contar uma história aí da minha vida profissional. Mas hemodiálise tem. Curiosamente, tem. Eu recebi um paciente de um colega. Eu tinha um colega que mandava muito para mim pacientes dele. Aí um dia ele mandou uma pastora alemã. Aí a pastora alemã chegou numa condição de azotemia grave e tal. Aí nós fizemos uma sessão de diálise, ela estava bem prostradinha, nós fizemos uma sessão de diálise, e ao final foi muito curioso. Ela levantou, ela estava deitada, assim, o tempo todo deitada. Ela levantou, aí deambulou assim dentro de uma. Eu tinha uma sala bem grande, onde eu fazia hemodiálise. Aí as pessoas estavam comigo e falaram, professor, olha lá, olha lá. Ela deambulando. Aí eu virei e falei assim, põe água para ela. Aí eles chegaram com a vasilha de água, ela foi, bebeu água. Aí eu falei, põe um pouquinho de patê, vamos ver. Pô, pouco, bem pouquinho, só para ver. Aí ela lambeu o patê, eu falei, maravilhoso, um resultado fantástico, incrível, fiquei muito feliz. Mandamos embora. 3 dias depois, eu recebo uma ligação, olha, aqui é da Globo. Nós ficamos sabendo aí que o senhor fez uma diálise na cadela de Dona Fulana. Dona Fulana era uma socialite importantíssima, de autoexpressão, é como se fosse uma influencer de hoje, né? Isso há 20 anos atrás. E nós queríamos fazer uma entrevista e tal, para o senhor falar sobre essa história da hemodiálise aí, desse animal, bababá, babá. Eu falei, uai, pode vir. Eu falei, eu não tenho vergonha dos holofotes, né? Não Ele pode gosta, vir. né? Não. Ah, mas foi sensacional. Então foi um marco para nós, porque isso saiu na Globo, jornal, num noticiário, num momento importante e tudo.
E assim como saiu também já no Estado de Minas, eu tinha coluna no Estado de Minas também, me convidaram, eu escrevia para o Estado de Minas, tinha uma coluna. E há entrevistas que fizeram comigo também, sobre hemodiálise. Então, essa é uma história que ficou legal, porque foi uma forma de ajudar a divulgar a hemodiálise na medicina veterinária, sem dúvida alguma. Professora, a gente não cansa de ouvir suas histórias. Então, conta pra gente aí esse caso que você falou sobre a sua carreira. Ah, então, essa aí eu já contei algumas vezes, e a última foi muito interessante. No evento do Vet em Foco do ano passado, eu e o professor Hugo Cardoso demos uma palestra simultânea, nós dois no palco, em sintonia ali, né, dando uma palestra, na sala de geriatria. E aí o presidente da Sociedade de Geriatria virou e falou, no final, ele virou e falou assim: pessoal, só tem que contar aquele caso, porque esse caso, ele faz todo mundo derramar lágrimas na sua história. Eu falei, uai, então, aí eu contei. Aí é claro que lá no palco, assim, um monte, na plateia, um monte de gente limpando as lágrimas. Então, vamos lá, segura aí, segura, segura. Engole a emoção aí, engole o choro. Mas olha só, quando eu comecei, é sempre muito difícil, né, o início do trabalho. E eu me lembro logo eu tinha uns 6 meses de clínica, para um carro na porta da clínica, um carro preto. Naquela época, os carros pretos eram carros oficiais. Eram chamados chapa preta, porque a placa era uma placa preta também. Aí para um carro preto, desce um senhor de terno com uma poodle no colo. Aí ele virou e falou assim: essa minha cachorrinha, ela está em trabalho de parto. E eu não tenho ninguém em casa, eu não quero deixar ela lá, eu queria deixar ela aqui para saber se vocês podem fazer esse serviço tal, de acompanhamento. Falei, não, posso fazer, podemos fazer o acompanhamento do parto e tal. Tranquilo, deixou ele lá. Aí até o final no início da noite, ela não tinha parido. E os fetos movimentando e tal. Eu falei, ela deve estar para parir realmente essa noite. Ela meio inquieta e tal. Aí eu tinha um estagiário. Aí eu virei para ele e falei assim: você vai fazer uma coisa, assim, qualquer coisa você me liga, a hora que for. Ele falou, beleza. 3 horas da manhã ele me liga. Ó, eu acordei aqui para ver ela e um filhotinho já nasceu, mas insinuou, a cabeça está de fora e ele morreu. Eu falei, então eu tô indo aí que eu vou fazer a cesárea dela. Aí fui. E a ordem que o responsável pelo animal me deu é: me ligue a qualquer hora. Eu falei, eu não vou ligar para ele 3 horas da manhã para falar que eu estou fazendo cesariana. Eu vou fazer a cesariana e tão logo eu termino eu ligo para ele. Beleza. E era tudo fixo, né, gente? Tinha nada de celular. Isso foi em 1985. Aí fiz a cesárea. Olha só que interessante. Realmente aquele estava morto. Aí eu tirei um filhotinho vivo, perfeitinho, muito bem, uma poodlezinha linda. E a mãe não tinha uma gota de leite. E eu tinha visto um trabalho, olha que loucura. Eu tinha visto um trabalho em vaca, para bezerro, que mãe não tinha colostro e que eles tiravam o sangue das vacas, centrifugava e misturava o plasma no leite. Colostro, colostro. Tirei o sangue, fiz um centrifugado de plasma e falei: vocês têm que dar isso junto com leite em pó, a cada 1 hora, a cada 2 horas para ela agora, primeiras horas, primeiras 12 horas preferencialmente. Muito bem, isso já foi uma coisa bem legal. Aí chegou lá junto com esse, eu liguei para ele, ele foi junto com a filha. A filha tinha 8 anos, não me esqueço disso. A filha chamava Érica. E aí eu conversando com eles e tal, ele virou para mim e falou assim: eu queria cumprimentar você, jovem. Ele já era um senhor. Queria cumprimentá-lo. Eu sou secretário da Saúde do Estado de Minas Gerais e sou médico e sei muito bem o trabalho que você fez. Parabéns. E assim, eu quase caí, né? Quase caí da cadeira, né? Aí eu, conversando ali e tudo, a cachorrinha chamava Milu, a mãe.
Aí eu virei para a menina e falei assim: você conhece uma história em quadrinhos de um detetive belga que chama Tintin? Ela falou: não. Eu falei: a cachorrinha do Tintin chama Milu. Ela falou: ah, que legal. Tintin? Eu falei: é. Ela falou: ah, que bonitinho, pai. Vamos chamar ela de Tintin? Aí o pai falou: ai, se você gostar, então aí ela vai ficar Tintin. Beleza. A cachorrinha cresceu, ficou uma gracinha, viveu, sobreviveu, vacinei, etc. Tive uma relação com eles há algum tempo, até eu terminar. Larguei a minha clínica e fui embora, fui para o exterior, etc. Depois fui para a faculdade, enfim. Um dia, eu voltando do meu doutorado, isso foi em 1998, eu encontro com uma moça, ela olhou para mim e falou assim: o senhor é o doutor Júlio? Eu falei: sou. Ela falou assim: o senhor não vai lembrar de mim, porque o senhor me conheceu quando eu tinha 8 anos. Eu sou a Érica da Tintim. Eu falei: nossa, Érica, que isso? Ela falou assim: então, eu resolvi fazer veterinária por causa daquele dia. Eu falei: Érica, eu não sei se eu te cumprimento ou se eu te dou os pêsames, mas tudo bem. Ela falou: não, eu sou muito feliz, apesar de que eu estou fazendo direito, eu vou fazer um trabalho entre direito e veterinário. Me formei em veterinário e tal, enfim, tudo bem. Fiquei muito feliz com aquilo e tal, né? Passou um tempo, eu estava lá no hospital em atendimento e chegou o recepcionista para mim, virou e falou assim: tem um senhor com uma moça e uma cachorrinha que queriam conversar com o senhor. Eu falei: vou lá ver, na recepção. Cheguei lá, um senhor já bem idoso, do lado, eu olhei a Érica e no colo deles uma cachorrinha deitada no colo. Aí eu olhei para eles e falei assim: Érica? Ela falou: sim, tal. Eu falei: eu tô aqui com meu pai, não sei se você se lembra e tal. Cumprimentei ele, né? Isso eram 21 anos depois. Aí chamei-os para o consultório. Aí eu falei: então, o que que trouxe vocês aqui? Qual o motivo da vinda? Eles viraram e falaram assim: então, essa é a Tintim. Ela está com 21 anos. Tintim estava numa clínica e foi dada com uma condição em estado terminal. Ela está em pré-coma, ela já não atende mais, etc. E como o senhor que trouxe a ela a vida, nós queríamos que o senhor levasse ela, que tirasse a vida dela, uma eutanásia. Eu queria saber se o senhor concorda. Aí foi assim, foi barra pesada, barra pesada. Eu engoli o choro ali, virei para eles e falei assim: isso para mim seria uma honra. E fiquei muito feliz de vocês terem, né, terminado a vida da Tintin da mesma forma como ela foi, né, concebida ali, né, eu trouxe a ela a vida e vocês estão me pedindo para pra eu tirar a vida dela nessa condição. Isso para mim, isso aqui para mim é uma honra. E aí fiz um momento solene ali com todos ali, né, é, inclusive alguns alunos assistindo e tudo. Mas foi assim uma história que me marcou muito, foi muito emocionante para mim. Você pensa bem, né? 21 anos de uma história de um animal numa casa ali, com todos aqui, né, apreciando, curtindo aquele animal, aquilo foi incrível. Então foi um momento muito bonito, muito bonito. Foi uma história realmente importante para mim. Que lindo. Hum. Eu tenho Sim, certeza que para ela também, porque o ciclo começou naqueles 21 anos atrás e encerrou de uma forma belíssima. A Fran que pois gosta dessas coisas assim, Eu de ter choro. uma conexão, né? Faz todo é, sentido. De mas ciclo incrível. iniciando e terminando. Eu fiquei Isso, muito emocionado. Achei assim, foi uma coisa muito legal ter tido essa oportunidade. Muito com bonito. certeza. É Que bom. isso, gente. É isso aí. Pois é, gente, nós terminamos com essa história linda e eu queria fazer um agradecimento ao professor Júlio, que aceitou o convite assim de imediato, né? E queria passar para vocês uma coisa que eu aprendi com ele, que a gente até por estarmos aqui participando e fazendo, executando esse projeto que é o Nefrotalk, que ele sempre fala que a gente sozinho a gente vai muito mais rápido, né? Mas quando a gente encontra boas pessoas com os mesmos ideais e que um apoia o outro, a gente vai muito mais longe. E eu levo isso para mim. Eu gosto sempre de agregar pessoas e eu aprendi.
muito disso com o Júlio, que é uma pessoa que sempre está disponível, transfere informação, não tem essa coisa de eu aprendi isso e vou guardar esse segredo para mim, pelo contrário, né? Então, eu queria agradecer imensamente, falar que, em nome de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, você é uma inspiração para a gente. A gente sim se espelha muito. E eu, em particular, tenho nossa, uma gratidão assim extrema, né? Você sabe. E é isso. Dizer que a gente está muito honrado mais uma vez pelo seu convite, pelo seu aceite, e que foi muito bom conversar com você hoje. Sempre é bom, né? E eu também, que as palavras da Ju com certeza são as minhas. Meu coração é eternamente grato. Tudo que eu, todo o meu caminho dentro da nefrologia, com certeza, foi sempre tendo você como a nossa visão maior ali, sempre podendo estar perto, é sensacional e, assim, incrível. Muito obrigada. Uhum. Eu também quero agradecer. Não tive a sorte, né, de participar pessoalmente, de ter essa honra, mas é sempre um prazer encontrá-lo, não só nos eventos, né, mas nas palestras no CBNuv. Eu fico babando. Eu sempre saio aprendendo muito mais, lhe escutando, não só na parte da veterinária, mas como pessoa também, né? Assim, como realmente engrandece a gente fazer parte do seu ciclo. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. É Bom, uma honra. pessoal, olha só, é, eu, eu sempre levei, vocês sabem disso, junto ao colégio, uma congregação, uma união. Eu acho que as pessoas de bom coração, de boa índole e de boa qualificação profissional, elas têm que se juntar. É sempre assim. Juntos vamos muito mais longe. Quando vocês me procuraram, quando a Juliana me procurou, quando a Franciele me procurou, eu acho que são momentos muito importantes para mim, marcam muito para mim isso também. Assim como a história da Tintim, todas vocês marcam a minha vida, né, em momentos importantes para mim. O Daniel é um outro também que, de uma forma ou de outra, se aproximou de mim exatamente pelos interesses, né? Teve aula comigo, né? Também tem um pouco essa sensação de influência, mas isso para mim é muito gratificante saber que vocês passaram a se interessar de alguma forma por um pouco que eu pude transmitir para vocês dessa, é, vamos dizer, desse prazer por fazer alguma coisa, né? E essa área é uma área prazerosa também, apesar de também muito triste em alguns momentos. Então, estar aqui com vocês no NefoTalk, para mim, é muito importante. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, inclusive um convite em um mês que eu adoro, um mês para mim que é um mês muito importante na minha vida, que eu sempre curti muito, familiar, assim. Natal para mim é muito um momento de muita carga também emocional e de alegria. Então, eu que agradeço vocês pelo convite, parabenizo pelas ações, a todos vocês, né? A todos que estão buscando e realizando um trabalho de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Contem sempre comigo, ok? Podem me chamar outras vezes, se quiserem discutir algum assunto também mais específico, se acharem que eu posso contribuir, estou às suas disposições, tá? Para vocês. Felicidade, sucesso absoluto aí no trabalho de vocês aí. Parabéns. E veio fechando realmente com chave de ouro, né? O nosso projeto desse ano, num mês especial realmente. E já quero desejar ótimas festas, Feliz Natal, um ótimo Réveillon para todo mundo, Ano Novo, né? De paz, amor, sucesso para todo mundo. E Ó, ano que gente, em vem tem dois mil e mais. vinte e seis. Desculpa, Fran, pode falar. Não, Desculpa. ano que vem tem mais. Eu queria aproveitar para falar que em 2026 vai ter o segundo Sinuve.
que é o Congresso Internacional. Então, todo mundo que tem interesse em atualizar e estar perto do professor Júlio e de outras celebridades e influencers da nefrologia, façam a inscrição. Professor, me ajuda a lembrar, é de 1 a 3 de julho, não é? É isso É mesmo? 2 e 3 de julho de 2026. Nossa grade está maravilhosa, vai ser num lugar incrível na cidade de São Paulo, tá? É de fácil acesso a todas as pessoas. É uma área boa, porque próximo tem vários hotéis, várias opções de hospedagem. Vocês conseguem todas essas informações, principalmente no Instagram, onde a movimentação está sendo mais intensa, tá? Nós estamos numa fase aí na venda do primeiro lote, terminamos a venda do lote dos associados, do CB Nuve, agora está no primeiro lote. Então, é um preço especial. Aproveita aí, ó, ganhar 10º, um bom presente de Natal, né? Que Pois deve é. Estamos ter com certo. 3 palestrantes americanos incrível, Catherine Langston, de Excelente. Ohio, Valerie Parker, de Ohio, incrível também, e o Gilad Segev, que é israelense, ele faz parte da diretoria da IRIS, né, da Sociedade Internacional de Interesse Renal. Então, são 3 palestrantes competentíssimos. Eu falei 3 americanos, não, duas americanas e um israelense, mas que é do board da IRIS. Então, são pessoas de altíssimo nível. Isso mesmo. Neprotalks Vet está lá presente, vai marcar presença. Exatamente. Ótimo. E vai ter Nefro em Foco. E aproveitando aqui, ó, nós ganhamos do Colégio Brasileiro de Nefrologia 2 anuidades. Então a gente vai aproveitar o momento para fazer uma propaganda aqui que a gente vai sortear para as pessoas que ouvem e que assistem, né? Porque dá para assistir pelo YouTube e dá para ouvir perfeitamente pelo Spotify. Esse nosso episódio vai sair na íntegra, já já a gente vai divulgar também através do nosso Instagram, do Nefrotalks. E é um prazer contar com a parceria do Colégio Brasileiro, que deu esse presente pra gente, para sortear de presente de Natal, hein, gente? Ó, tá aí É, excelente. E Participe aí o do nosso associado, sorteio. A gente tá e o chique. associado tem uma série de vantagens, né? Tem uma série de privilégios, inclusive a própria inscrição do Sinuve, mesmo que o lote do associado a um preço especial, ele já aconteceu, mas para o associado o preço ainda continua sendo um preço diferenciado. Então, quem se associar ao CBNuve pode comprar o Sinuve com um preço especial. E além de ganhar todas as vantagens de ser um associado do CBNuve. E é, o Sinuve, né, ele vem com trazendo essa vantagem para quem se associar, mesmo que seja agora. Tá? Isso mesmo. Então fica aí um bom presente de Natal aí para dica. Tô querendo ganhar, hein? Podia ter um sorteio lá daqueles, e aí eu já vou me inscrever e compartilhar para concorrer. Eu não dou sorte em Beleza. sorteio, não ganho nada. Ah, Fran, Eu que minha não filha, sei e pagar pra eu ver. a gente tem que ter sorte em alguma coisa. No meu caso, vai ser no sorteio mesmo. A Chica ganhou, né? A Chica ganhou já. ganhei, eu Tá vendo? ganhei. No sorteio. Nós vamos nos encontrar lá. Ô, Isso gente, um aí. Beleza. beijo. Boa noite. Beijo. Muito obrigada mais uma vez, professor. E até a próxima. Pode ter certeza que você vai ser chamado várias vezes.